Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Que felicidade, que entusiasmo é retornar a essa casa tão abençoada, onde cumprimento as autoridades, profissionais de saúde, professores, amigos, familiares, para mais um evento do Setembro Verde Esperança, a campanha nacional de conscientização sobre asfixia perinatal, uma campanha que nasceu no ano de 2020 e cada dia que passa, cada ano que passa, ela fica cada vez mais robusta, cada vez mais forte, alcançando literalmente milhões de pessoas em nosso país. Agradeço demais todos os palestrantes, autoridades, na ordem de vossas falas. O vereador Dr. Marcelo Messias, senhor Marcos Saraiva, representante do secretário da Casa Civil Henrico Missassi, rotariano Horácio Misawa, o deputado federal Paulo Bilinski, o vereador Paulo Franchi, o secretário municipal de saúde de São Paulo, o Dr. Luiz Carlos Amarco, o meu caro amigo e mestre, Dr. Mário Santoro Júnior, a minha colega de profissão, entusiasta do tema também, doutora Beatriz Proença, e de modo muito, mas muito especial, a todos os familiares e pais de bebês que vivenciaram asfixia perinatal e que estão aqui presentes nessa tarde, no dia de hoje. Peço uma salva de palmas para os familiares que estão aqui. E, literalmente, é nesse espírito que eu inicio minha fala. Minha fala vai ser técnica sobre asfixia perinatal, quando cada segundo de assistência adequada conta, e já adianto que conta muito. E aqui a gente vai falar um pouquinho da importância, da relevância desse assunto, da importância de todo o trabalho que vem sendo feito maravilhosamente aqui no município de São Paulo, aqui no nosso país. Então vamos começar, só que como aqui a gente está falando sobre histórias, todo mundo que trabalha com saúde no fim do dia trabalha com vida, sobre histórias, e eu vou contar uma história de uma das famílias que está presente na noite de hoje aqui, aqui a história da Edinalva, uma mãe e sua filha chamada Mariana. A Edinalva estava grávida, expectativa do nascimento da Mariana, dos nascimentos mais felizes da vida, provavelmente. Só que quando Mariana nasceu, ela não chorou, ela não respirou, e ela precisou de manobras de reanimação neonatal, pediatra treinado ali na sala de parto, fazendo manobra de ventilação, intubação, e aí a Mariana foi para a UTI. E aquele que devia ser um dos dias mais felizes da vida da Edinalva, ela recebia a notícia que Mariana tinha altíssimo risco de morte e, se ela sobrevivesse, teria altíssimo risco de paralisia cerebral, deficiência cognitiva, cegueira ou surdez. A gente está contando uma história. A verdade é que todos os anos, no mundo, mais de 10 milhões de recém-nascidos vão ter altíssimo risco de lesão cerebral permanente. E, naturalmente, quando eu tenho uma criança com graves sequelas, a gente tem um impacto brutal. Tanto social, obviamente, para aquela mãe, para aquele pai, para aquela família, mas também econômico. O impacto econômico, eu posso dizer que é igualmente devastador. A gente tem dado estimando, por exemplo, do CDC, que o custo de vida de crianças com deficiência incapacitante passa da casa dos 67 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. O Brasil tem um benefício que é super importante e relevante, que prevê um salário mínimo mensal para pessoas com deficiência que não tenham um mínimo de renda, que em 2023, por exemplo, foram 48 bilhões de reais, um custo que aumenta de forma galopante, essa é a verdade. Crianças e adolescentes, maior fatia do bolo. O problema neonatal, muito importante contribuidor. E aqui a gente está falando de um custo indireto. Se a gente fosse falar em custo direto em saúde, o custo de vida de uma criança com deficiência grave chega a ser 150 vezes maior do que o de uma criança sem deficiência. Tudo isso vem de várias frentes. Como pediatra, uma das frentes mais importantes é o comparativo de necessidades. É muito diferente cuidar de uma criança sem deficiência que é uma criança com deficiência severa. Atenção multidisciplinar, medicamentos, cirurgias, reinternações extremamente frequentes em UTI. E no fim do dia, muito de todo esse nosso trabalho, a gente gosta muito de fazer o brainstorm, Quem que perde quando uma criança tem lesão grave? E a verdade é que todos perdem. Obviamente os pacientes, mortalidade e lesão, mas também os hospitais, piores desfechos. Uma das principais causas, se não a principal causa de hospitalização na medicina como um todo. O sistema de saúde, aumentando os custos, gerando ineficiência. A previdência, mais custos auxílios, menos contribuintes. O governo toca em mortalidade infantil, menor produtividade. Mas, de novo, a verdade é que todo mundo que está aqui nessa sala perde quando menos crianças podem ler, aprender e contribuir.
E entendendo esse cenário, especificamente quando a gente fala de asfixia perinatal, que é uma das diversas patologias do período neonatal, não existe bala de prata, essa é a verdade. Não existe bala de prata. Existem vários pilares para prevenção e tratamento de asfixia perinatal, desde muito investimento no pré-natal adequado, assistência ao nascimento, tanto obstétrica quanto pediátrica, tratamento especializado na UTI e acompanhamento e reabilitação pós-alta da maternidade. Hoje a gente vai ter aqui, junto com a gente, o time da ACD, que faz um trabalho literalmente maravilhoso que todos nós conhecemos nesse âmbito. Eu vou falar um pouquinho sobre tempo é cérebro, E aqui a verdade é essa: cada segundo importa. E quando a gente fala especificamente do tratamento, de quando a criança é diagnosticada com asfixia perinatal, a gente tem uma evolução muito grande na nossa especialidade, que é o que a gente chama, a neonatologia, muitos bebês hoje que antes não sobreviviam, sobrevivem, mas muitos sobrevivem com graves sequelas. A gente precisa sobrevida, mas com qualidade. E por isso criou-se um conceito que a gente chama de UTI neurológica, que basicamente vai ter estratégia através de protocolo, metodologia específica, muita educação e treinamento. Com tudo isso junto, a gente muda desfecho. E algumas metodologias são bem interessantes, que aqui em São Paulo, por exemplo, é adotada em ampla escala. Duas delas é a questão de monitoramento cerebral. Perceba que quando a gente está na UTI, é muito comum monitorizar a oximetria de pulso, ali o eletrocardiograma, e muitas vezes não se monitoriza o cérebro. E o cérebro é o principal órgão determinante. A gente precisa monitorizar. E também, o Dr. Maurício comentou rapidamente aqui, existe a hipotermia terapêutica para bebês com asfixia. A gente vai resfriar o corpinho deles para 33,5 graus por 72 horas e isso reduz de forma comprovada o risco de morte ou sequelas nessa população. Reduz em quanto, Gabriel? Em risco relativo, ou seja, quando compara bebês que fizeram versus que não fizeram, isso daqui é o principal estudo mundialmente falando, reduziu em 25% a chance de morte daquela que é a terceira principal causa de morte em bebês no mundo inteiro. Então, sim, isso daqui reduz mortalidade infantil, Reduziu em 38% o risco de paralisia cerebral, daquela que é uma das principais patologias que levam à paralisia cerebral, e de quebra aumentou em 65%, o número de bebês que eram acompanhados sem nenhuma alteração no desenvolvimento. E claro, quando eu sou, uma família, e me falam, recebe a notícia, meu bebê tem alto risco de morte e tem alto risco de ter sequelas se ele sobreviver, a pergunta imediata que vem é: doutor, mas tem chance de ficar tudo bem? E a verdade é que tem chance, tem esperança, especialmente se a gente faz o tratamento mais adequado. Quando a gente fala de monitoramento, é um tanto quanto assustador. Por quê? Primeiro, em nenhum momento da vida se convulsiona mais do que quando a gente é recém-nascido, e a principal causa de convulsões em bebês é a asfixia. Quanto mais crise, maior o risco de lesão. 80, 90% das vezes que um bebê convulsiona, ele não pisca o olho, não mexe o dedo. É impossível saber se está convulsionando ou não. A gente vai ver isso aqui através de vários dados daqui a pouco. E de quebra, bebê doente faz movimento atípico, inespecífico. Se eu não estou monitorizando, eu dou Gardenal para essa criança, mas na grande maioria das vezes não é. E ele recebe Gardenal sem precisar, e isso também é muito deletério para o cérebro em desenvolvimento. E sim, a gente tem evidência da literatura que tratar adequadamente melhor. Uma pergunta muito comum, isso daqui, eu sempre ficava assustado antes de começar todo esse trabalho. Isso daqui a gente tinha um bebezinho com asfixia perinatal grave, Apgar 0, 0, 0, enfim, aí imóvel no leito, e a pergunta é: ele está convulsionando? A gente acabou de ver o vídeo, vou rodar de novo, mas se você for ver, o bebê não se mexe, não tem como saber, E a única resposta, se esse bebê está saindo, mas se ele não estiver sendo monitorizado, a única resposta para essa pergunta é a outra pergunta: ele está sendo monitorizado? Porque se sim, beleza, checa o monitoramento. Mas se não, só existe uma resposta possível: é não sei. E responder não sei para uma criança que tem alto risco de convulsão e que essa decisão errada vai aumentar substancialmente o risco de uma sequela neurológica é muito ruim. A avaliação clínica não é confiável, A gente tem uma acurácia de menos de 10%. É muito ruim. Esse bebê que a gente estava mostrando, só a título de curiosidade, a gente vai abrir aqui os achados do monitoramento, e ele estava tendo uma crise convulsiva que estava durando mais de 15 minutos. E o que acontece? Esse bebê não é tratado, ele vai tendo novas e novas crises e aumenta exponencialmente o risco de uma lesão neurológica permanente evitável. Existe uma outra metodologia nova, bem interessante, chama NIRS, enfim, a espectroscopia de infravermelho próximo, que a gente coloca um sensorzinho que também dá para ver a oxigenação do cérebro, independente da oximetria de pulso, enfim, mais metodologia para enxergar o que está acontecendo com o cérebro. E, de novo, tempo é cérebro. Na questão das crises convulsivas, a gente gosta de fazer
né? Uma metáfora de uma casa pegando fogo. Uma coisa é pegar fogo no travesseiro ali no quarto. E se eu vou lá e ataco rapidamente, não tem grande impacto. Se eu esperar, pega no quarto inteiro. Se eu esperar, pega na casa inteira e perco a casa para sempre. É exatamente a mesma coisa. Tempo é cérebro. Quanto antes eu agir, maior a chance de prevenir uma sequela permanente. E para isso, hoje a gente vive a era da saúde digital. E a gente sempre quis alinhar o melhor da tecnologia com o melhor dos propósitos. E hoje, o que a gente é capaz de fazer? Né? Os bebês na UTI, acho que todo mundo que já entrou vê que tem um monte de monitor, bomba de infusão, enfim, um monte de informação contínua e que a gente fica revendo a cada tempo. O que a gente pensou? E se a gente conectasse todas as informações, desde o monitoramento cerebral, do eletroencefalo, sinais vitais, oxigenação cerebral, até mesmo ventilador. Hoje a gente é capaz de integrar todos esses dados de uma forma muito inteligente, né, levar para uma central de monitoramento com profissionais 24/7 responsáveis por reavaliar tudo isso utilizando tecnologia brasileira que consegue alinhar tudo aquilo que está fazendo e de forma automatizada saber se essa criança está tendo lesão, está tendo crise, por exemplo. No fim do dia é mais ou menos como aqui. Uma maternidade municipal aqui de São Paulo, um bebezinho de altíssimo risco sendo monitorizado e todas as informações hoje vão para uma central de monitoramento, né, onde a gente tem profissionais 24/7 responsáveis por reavaliar, por auxiliar com atenção especializada. E nesse sentido é isso que a gente chama de UTI neurológica digital ou UTI Neon, que é esse trabalho que hoje, né, acontece aqui na cidade de São Paulo, que é muito mais do que monitoramento. É assistência 24/7, com consultoria e discussão de casos em tempo real, com muita educação longitudinal de toda a equipe multidisciplinar, com monitoramento e ainda suportado por ferramentas de IA. E, de novo, a gente é muito grato, né, morando aqui no maior município do Hemisfério Sul, né, de encontrar tudo isso. E tudo isso ainda foi, né, a gente sempre fala que o melhor marketing, entre aspas, médico é evidência, importante, né? E hoje o Brasil ele é referência científica na maior corte, na maior experiência de bebês, né, com monitoramento cerebral neonatal do mundo inteiro em múltiplas publicações, premiações globais, Microsoft, KPMG, onde aqui a gente vai mostrar rapidamente 2 estudos que vão se traduzir nos dados que a gente vai mostrar aqui do município. Nesse estudo que a gente publicou nesse jornal de grande impacto, ele se chama JAMA, a gente viu uma corte de 872 crianças que fizeram hipotermia terapêutica em 32 hospitais durante 4 anos. 33,9% dos bebês convulsionaram. É muito prevalente na asfixia. Dos bebês que convulsionaram, 72% só tiveram crises identificadas pelo monitoramento, só subclínicas, e mais 17% tiveram crises clínicas, que a gente conseguia ver, mas depois também só subclínicas. Ou seja, em 89% dos casos, o monitoramento nesse estudo foi determinante, estudo nacional. A gente tem um outro estudo muito bacana. A gente fez teleeducação junto com o time da Stanford para 12 hospitais públicos aqui do Brasil, onde 6 centros faziam neuromonitoramento e 6 não faziam. E o que acontece? A gente fez a pergunta, qual centro identifica mais crise? Quem tem o neuromonitoramento e pega as crises subclínicas ou quem não tem, mas acaba medicando outros? E por incrível que pareça, os centros que, né, não faziam neuromonitoramento usaram mais que o dobro da medicação anticonvulsivante. 68% dos bebês, né, receberam medicação. Por quê? Porque a minha acurácia vai lá no chão. Eu acabo dando gardenal para um grande número de crianças que eu ainda não tenho segurança de tirar na internação e elas ainda têm alta com a medicação. Isso aqui é dado nacional. E mais uma vez, né, entendendo toda a importância, de novo, a gente é muito grato, né, ao time da Prefeitura de São Paulo, ao time do Parto Seguro, aqui junto com o Sejan, né, por ter implantado de forma bastante audaciosa, em ampla escala, né, aqui no nosso município, esse modelo de atendimento a crianças com asfixia e também de bebês de risco, não somente asfixia, vale falar. Nesse sentido, foram mais de 1.600 crianças, mais de 110 mil horas de monitoramento. E o mais bonito, na minha concepção de todo esse trabalho, que isso daqui, na verdade, está muito alinhado com um conceito que deveria ser muito mandatório em saúde, que a gente acredita que é saúde baseado em valor. A gente acredita veementemente que esse trabalho que une tecnologia, atenção especializada, academicismo e assistência, né, ele se linka com esses 5 grandes objetivos, que é melhorar o desfecho clínico desses bebês, é melhorar a experiência do paciente, mas também do profissional, é reduzir o custo para o sistema de saúde, sim, né, dizem que saúde não tem preço, definitivamente tem custo, e com certeza promovendo maior equidade. Nesse sentido, né, a última parte dessa apresentação eu vou trazer de uma forma que como
esse trabalho da prefeitura ele está atendendo a cada um desses pilares. Começando aqui por melhoria dos resultados clínicos. Olha que interessante, né? Das 111, né? 110 mil horas de monitoramento, 1.600 crianças, e aqui, de novo, a gente não está falando só de asfixia, mas são de todos os bebês de risco, prematuros, questões de infecções, malformações, instabilidades. 12% convulsionaram, é bastante, né? Ainda é muito prevalente. Dos bebês que convulsionaram, 85% de novo tiveram crises subclínicas determinantes sobre a conduta. Olha como os dados são parecidos com o do estudo. O outro grupo, quando a gente divide as diferentes populações, acho que vale a pena passar, o grupo mais comum de indicar o monitoramento nas maternidades aqui no município, né? E de forma geral nas cortes que a gente vê, é suspeita de crise. Por quê? Porque bebê internado na UTI, independentemente da causa, se ele é crítico, ele faz movimento anormal sugestivo de crise. Então, 25% desses bebês eram aqui suspeita de crise convulsiva. Dos bebês com suspeita de crise convulsiva aqui do município, a gente conseguiu enxergar que 15% tinham crise, ou seja, 85% a gente deixou de usar a medicação. E, de novo, é muito comum que, se eu não estou monitorizando, um bebê que talvez nunca merecesse receber Gardenal, recebe Gardenal, tem alta com Gardenal e, por vezes, fica anos com Gardenal, impactando aquele cérebro em desenvolvimento. Outro desfecho muito importante é a melhor experiência dos pacientes, das famílias. A gente trouxe um vídeo de 1 minutinho, trazendo algumas experiências, mas como é que é a percepção da família em relação a todo esse trabalho. Porque você nunca vai imaginar que uma pessoa está realmente sondando seu filho. E a gente percebia que ninguém dormia. E era um time grande, assim. Depois tinha pessoas que falavam assim, era eu que fico olhando ele. Vim aqui para ver o equipamento, não sou eu que estava olhando ele ontem à noite. Você saber que tem anjos cuidando do seu filho enquanto você dorme, é muito bom, né? Porque a gente pede isso para Deus quando a gente está passando por um momento difícil. Havia monitoração cerebral para verificar algum evento, né? Nós, de certo modo, podemos dizer que fomos abençoados, né? Porque ficamos sabendo ali que o GOMIG traria nesse protocolo com a equipe treinada pelo Dr. Gabriel, por conta de todo esse aparato tão necessário que ele recebeu, a gente hoje pode gozar com uma alegria única a vida dele, né? Inclusive, quando eu fui agradecer à médica numa primeira conversa, né, que a gente perguntou qual seria a chance da nossa filha, né, de vida, ela falou, graças a esse protocolo, ela vai ter todas as chances, né? Todo hospital, toda maternidade deveria sim ter esse protocolo, esse processo, porque realmente salva vidas. E eu fui perguntar para a enfermeira onde é que estava a equipe que estava realizando o exame nele. E aí foi quando ela me mostrou um notebook que estava do lado da incubadora e me explicou que, na verdade, o exame estava sendo feito à distância por uma equipe de São Paulo. Muito obrigada, PBSF, pela dedicação do trabalho de vocês. Então, para dizer que esse programa salva vidas mesmo, salva, eterna gratidão. Essa última mãe se chama Francisca, a bebê era Francine. A Francisca veio da Angola para ter a Francine aqui. Na verdade, foi resultado de 7 FIVs. A 7ª FIV, ela nasceu, e nasceu com um Apgar de 0,001. Né? Isso é mais ou menos indica que o coração dela começou a bater com 15 minutos de vida. E eu lembro claramente de algumas pessoas, né, notei e falei, meu Deus, não sei por que investem, né? Porque essas crianças realmente têm prognóstico. E quando se faz o tratamento mais adequado, não existe nem sempre nem nunca, óbvio, mas existe melhorar as chances dessas crianças, existe melhorar as chances dessa família. Mas aqui é o segundo pilar, melhor experiência para o paciente. A terceira, eu vi que a doutora Solange está aqui presente, né? Então a gente trouxe um relato de um dos profissionais de saúde, né, coordenadora médica lá do Cachu, né, do Vila Nova Cachoeirinha. Eu sou Solange, sou médica neonatologista. Na minha unidade neonatal, que é grande, tem 30 leitos UTI, nós temos a monitorização neurológica, e isso mudou muito a vida dos nossos bebês, porque a gente tem certeza quando eles convulsionam, não entramos com anticonvulsivante mais inadvertidamente, os bebês estão indo muito melhor, eles estão tendo alta mais rápido, eles estão ficando melhores neurologicamente graças à monitorização. Então, isso foi um avanço na nossa unidade muito grande. Quarto pilar, saúde não tem preço, tem custo, mas tem custos. E qual que é a beleza? A implantação de cuidados neurocríticos está associada à redução de custo no curtíssimo, no médio e longo prazo. Lembra, né, quando a gente evita um desfecho tão grave, né, e quando cada real investido, na verdade, evita despesas futuras, na verdade, isso não é gasto.
Isso é uma belíssima estratégia e sim, a redução, né, esse modelo de cuidado evita custo no curtíssimo, no médio e também no longo prazo. E por fim, maior equidade e acessibilidade. Um projeto que já monitoriza aqui em ampla escala no município de São Paulo, mas que já atende maternidade pública em Roraima, que já monitorizou bebês na Índia. E o mesmo projeto, hoje tem projeto para monitorizar bebê na Stanford, uma das melhores universidades do mundo. A verdade é que juntos vamos impactar milhões de vidas, a gente acredita muito nisso, cada vida impactada não impacta em mais 2, quando a gente faz isso aos milhares, né? O ciclo virtuoso é tão grande que fica muito difícil, literalmente, da gente contabilizar. Mais uma vez agradeço demais o time da Prefeitura, a Secretaria de Saúde, agradeço demais a equipe do Porto Seguro, agradeço demais quem vai falar na minha sequência aqui, o vereador Paulo Franchi, né, que realmente é o autor, né, do projeto de lei municipal da legislação e tantas outras pessoas que estão na noite de hoje conosco. Mas como literalmente todas as vidas importam, talvez vocês estejam se perguntando como é que foi a evolução da Mariana no final, né? E o que muitas pessoas dizem que asfixia perinatal é um diagnóstico para cravar que a criança vai ter uma evolução muito ruim. Lembrem-se que o impossível não é um fato, é só uma opinião. Mariana está aqui. Cláudio, Edinalva, por favor, uma salva de palmas para vocês. Obrigado.